Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Mais uma manhã que estaremos tratando do Provérbios da Palavra de Deus. Hoje, em especial na quinta-feira, porque no dia de ontem, quarta, não foi possível enviá-los a mensagem ou devocional de Provérbios. Mas hoje falaremos ou daremos continuidade no capítulo 19, dos versos 21 a 25. Essa porção, essa passagem enfatiza a importância da humildade perante Deus, da integridade e do trabalho árduo. A mensagem central dessa passagem é que, embora as pessoas façam muitos planos, o propósito de Deus é o que prevalece. Vamos orar antes de desenvolvermos aí os versículos de hoje. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que temos de desfrutar da Tua Palavra e aprender mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Obrigado pela consciência do pecado que o Senhor colocou aos nossos corações e que nos levou a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É isso que nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, iniciando o verso 25 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitas vezes fazemos planos que tenham sentidos e valor, mas Deus tem um plano bem melhor para nós. O fato é que todos nós temos projetos para a vida. O texto nos recorda de que muitos são os planos no coração do homem. Não é errado se organizar e traçar direções para o futuro, seja a curto ou a longo prazo. Na verdade, é sábio ser precavido e ter objetivos da vida. Entretanto, o homem não consegue por si só garantir a concretização dos seus planos. Ele precisa depender de alguém mais poderoso do que ele para levar seus projetos adiante. Salomão, depois de dizer muitos são os planos do homem, revela que no final das contas o que prevalece é o propósito do Senhor. É Deus quem dá o rumo da vida do homem. Essa é uma lição decisiva de humildade e de dependência que todo servo de Deus deve aprender. Não estamos aqui independente do Senhor, nem capazes de fazer tudo o que planejamos. Devemos seguir as instruções bíblicas e ser sensíveis à direção do Espírito Santo de Deus. Ao mesmo tempo, devemos nos contentar quando Deus revela propósitos que contrariam os nossos planos. Essa é uma lição difícil de aprender, mas nos colocam no nosso devido lugar diante do soberano Senhor. O verso 22 nos diz: o que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Salomão, de modo geral, diz que o que se deseja ver no homem é amor perene, cujo significado teológico está mais próximo de amor leal ou lealdade. Não se trata de mero sentimento, mas de uma disposição de ser leal a Deus e aos companheiros com quem se comprometeu. Essa fidelidade que se mantém por um amor que se prova verdadeiro, é exatamente o que o escritor diz ser desejável na vida das pessoas. O oposto disso é ser falso ou mentiroso. Alguém que seja o oposto de leal é uma pessoa em quem não se pode confiar e que tem muita chance de decepcionar e prejudicar quem esteja próximo dela. Pensando nisso, o rei sábio avalia que melhor é ser pobre do que mentiroso. Enquanto muita gente considera a pobreza uma desonra,
uma humilhação, o texto mostra que a desonra, na verdade, está na falta de caráter. É certo que, muitas vezes, as pessoas pobres são indevidamente desprezadas e tratadas sem o devido respeito. Mas ao mentiroso, os sentimentos são piores por causa da sua falsa, ou melhor, por causa da falta de lealdade. Assim, você pode até se beneficiar ou omitir e manipular a verdade diante dos outros, mas deve saber que há sérias consequências para atitudes desonradas como essas. Além disso, você deve desejar ardentemente que o amor leal seja uma das suas marcas pessoais. Deus, que conhece o coração de cada um, atestará sua honra, veracidade e lealdade. O verso 23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Vivemos em uma cidade de perigos constantes. Vivemos atrás das grades com medo dos ladrões. E medo de ladrões não é o único temor que faz alguém tomar providências no sentido de buscar segurança. Salomão diz que o temor do Senhor conduz à vida. O temor do Senhor envolve medo de desagradar a Deus e ser punido por Ele, mas também respeito, reverência, profunda admiração, adoração e obediência. O temor ao Senhor nos conduz por caminhos seguros que preservam a nossa vida, nos dá segurança de vida. Salomão prossegue dizendo que quem o teme pode descansar em paz. A paz de que se trata aqui é estar livre de problemas, no sentido de que o temor do Senhor faz com que o servo de Deus evite os caminhos perigosos do mundo, pelo fato de ser corrigido por Deus e pela instrução da sua palavra. Isso, por si só, evita um número incontável de confusões na vida de quem crê no Senhor. Combinado com os benefícios trazidos pelas bênçãos divinas, essa é uma ótima receita da paz para a vida, mesmo que as circunstâncias externas tentem abalar a paz. A segurança de que necessitamos só pode vir da sabedoria verdadeira da palavra de Deus e do próprio Deus. O verso 24 nos diz: o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-la à boca. Aqui mais é um versículo, ou melhor, mais um versículo que fala de preguiça. A preguiça é um tema bastante frequente em Provérbios. Aqui Salomão supõe uma situação absurda, no qual o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-la à boca. A preguiça desse homem hipotético é tão grande que, ainda que esteja faminto, a leseira toma conta dele de tal modo que chega a pegar o alimento na mão, mas não o leva à boca, permanecendo com fome. Na verdade, Salomão não está falando de pessoas que passam fome porque não se dão ao trabalho de cozinhar suas refeições. Na verdade, ele pensava apontar para uma situação nada absurda e muito frequente. Tem a ver com sustento, tem a ver com trabalho, ou melhor, com a falta dele. Seja por não se envolver com o trabalho que lhe supra as necessidades, ou por negligenciar suas responsabilidades profissionais, o preguiçoso passa carência por conta disso, por culpa
por culpa própria. Apesar de os problemas gerados por isso serem culpa sua, o preguiçoso, quando ele sofre necessidades, não se cansa de lamentar da má sorte, como se fosse o caso, e de exigir ajuda das pessoas ao redor. Por isso, tome cuidado com o modo como você encara o trabalho. Cuidado para não deixar seu tão necessário sustento se perder por causa da preguiça. O verso 25 diz: açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Salomão conhecia a importância do aprendizado com base nas experiências da vida e escreveu um texto muito esclarecedor sobre isso. Ele identifica aqui nesse texto que ele escreveu 3 grupos distintos de pessoas no tocante à capacidade de aprender com os erros. O primeiro grupo é do homem zombador. Quando erra e recebe o açoite, ou seja, sofre as consequências do seu erro, ele não aprende com isso, pois, segundo o texto, é outro grupo que aprende. O orgulho e a irreverência do zombador fecham seu coração a tal ponto dele sofrer e mesmo assim insistir no erro. O segundo grupo é do inexperiente ou dos inexperientes. Os que ainda têm pouca experiência estão no processo de aprendizado. Quando veem as consequências caindo sobre o zombador, eles aprenderão a prudência, aprenderão a agir com sensatez, cautela e bom senso, pensando nas consequências de suas ações antes de tomá-las. Esses estão caminhando rumo à sabedoria. Porém, há o terceiro grupo, formado pelo homem sábio, qualificado aqui como o homem de discernimento. O texto diz: repreenda tal homem e ele obterá conhecimento. Isso significa que não é necessário ele passar por tragédia ou circunstâncias severas para que ele aprenda. Basta corrigi-lo verbalmente. Sua sabedoria, adquirida ao longo da vida e produzida pelo conhecimento e obediência às Escrituras, já fez com que ele lutasse com orgulho e amasse a verdade e a bondade. Por isso, ao ser corrigido por alguém, em vez de resistir, ele realmente dá ouvidos à repreensão e fica grato por ela, pois quer ser cada vez melhor. A pergunta mais importante nesse caso é: qual desses homens ou qual dessas pessoas você é? Você é o que nunca aprende? O que precisa ver o mundo cair para aprender? Ou aquele que dá ouvidos à correção e logo muda o rumo da sua vida a fim de ser o melhor servo de Deus? Qual desses você é? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nos ajude a buscar sua bondade para as nossas vidas, estar dispostos a segui-las, não importando quão difíceis sejam elas. Que os nossos planos sejam os teus planos, que os nossos sonhos sejam os teus sonhos e que confiemos em sua sabedoria e soberania para estarmos disponíveis a vivermos como o Senhor quer nos usar para a sua glória. Que o temor ao Senhor nos proporcione paz, mesmo diante das circunstâncias adversas da vida. E que busquemos o conhecimento da Tua palavra
para as decisões das nossas vidas. E que mesmo que as decisões e os planos do Senhor sejam contrários àquilo que nós queremos, mas que o Senhor nos ajuda a contentarmos nisso, na sua vontade soberana. É isso que nós oramos, maravilhados e agradecidos no nome do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe os amados e que no final de semana possamos nos encontrar para glorificarmos o Senhor juntos. Um abraço, um beijo no seu coração.